Deixa eu dar alguns avisos. Agora, no dia 23, nós vamos ter um encontrão lá no Setiel. Setiel não, desculpa, lá no Shalom. E quem quiser estar participando lá, é só entrar em contato com o Claudinei. É um dia inteiro, tem palavra, tem diversão, tem esporte, tem várias coisas lá. Todos estão convidados. Eles precisam saber mais ou menos o número de pessoas. Então, se houver interesse da sua parte, fala com o Claudinei para assim ele já passar o número de pessoas, mais ou menos, porque eles têm que providenciar alimentação, tudo isso. Então, seria bom os irmãos poderem adiantar isso. Também, essa semana, nós vamos precisar passar o número de casais que vai lá para o encontro. Então, o pessoal do Encontro de Casais está pedindo, aqueles que estão com as fichas ainda, por favor, preencher, entregar para eles, né? Assim, a gente tem uma noção de quantos vão estar lá. O hotel também precisa saber, não chegar lá na hora, lá falar tem 50, ou tem 10, ou tem 100, né? O hotel também não vai fazer isso. Então, nós pedimos aos irmãos que ainda não entregaram a ficha, que querem ir a estar entregando a ficha, tá bom? De aviso é só esse. Eu quero ler uns versículos que está lá em Romanos, capítulo 10. Esse é o nosso mês, mesmo que seja dia dos pais hoje, mas o tema do nosso mês é sobre evangelismo. E eu gostaria de ler esses versículos junto com os irmãos, antes da gente iniciar o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor. A partir do versículo 5, do capítulo 10 de Romanos, diz o Senhor a todo aquele que tem ouvido para ouvir: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, ricos para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías disse: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Meus queridos, nesse mês o nosso desafio é que saiamos a campo e levamos essa palavra ao Senhor. E aqui diz: conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Espero que os seus pés sejam formosos nesse mês, e você pregue essa palavra maravilhosa, porque as pessoas precisam, como nós estudamos na escola dominical hoje de manhã, se reconciliar com Deus. E nós somos os mensageiros dessa reconciliação. Então fica aí o nosso desafio, para que você, obedecendo essa ordem do Senhor, tenha os seus pés chamados também de maravilhosos, né? Porque coisa boa você tem, eu tenho certeza disso. Se você um dia aceitou essa verdade no teu coração, você tem muita coisa boa a mostrar para as pessoas, para que elas se reconciliem com Deus. Amém? Pai, nós nos colocamos diante da tua santa presença nessa noite, e com o coração agradecido, Senhor Deus, nós te louvamos, porque nós temos um lugar gostoso, maravilhoso para adorar o teu nome.
Nós temos a oportunidade de estarmos na Tua casa nessa noite, Senhor Deus. Nós temos, ó Deus, tudo o que precisamos para entrar na Tua presença e colocar uma verdadeira adoração diante do altar do Senhor. E tudo isso é obra do Senhor em nossas vidas. Agradecemos a Ti, Senhor Deus. Aceita agora o nosso louvor, a nossa adoração. Fala aos nossos corações através da Tua palavra. E o Pai, no tempo em que colocarmos as nossas lutas, ansiedades diante do altar do Senhor, através da oração, que os Teus ouvidos estejam abertos e as Suas mãos abençoadoras se voltem, Senhor Deus, para as nossas vidas. Assim oramos e Te louvamos em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Boa noite, graça e paz. Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos ter um período de louvor e adoração. Gostaria de convidar todas as crianças de 3 a 8 anos para se dirigirem lá em cima. Tem um cultinho delas, um momento especial para elas também. Hoje queria dar boa noite especial para todos os pais. Feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe, Deus proteja, que Deus continue guiando cada um de vocês. Queria falar para você que hoje é muito bom que você veio aqui. Saiba que esse é o melhor lugar para você estar hoje à noite. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa estar trazendo um renovo da sua vida, que seja um culto bem gostoso, que Deus possa te falar através da vida de todo mundo, através dos cânticos e através da palavra dele também. Amém? Jesus, te entronizamos. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvor. Jesus, te entronizamos. Para adorar ao Senhor, levanta a mão. Fala um amém. Amém. Nossa próxima música, a gente vai falar sobre isso. Nós viemos aqui para adorar e exaltar ao nome do Senhor. Gostaria de ouvir com um volume bem alto o seu louvor e a sua canção. Amém? Com palmas.
bendito Cristo Salvador, sumo sacerdote, eterno e soberano Rei. Adoremos ao que venceu, celebremos a Deus. Abra as portas do meu coração para que entre o Rei da glória. Com as mãos erguidas diante do altar eu adorarei o Rei da glória. Adorai ao Rei, bendito Deus, o Rei que vem, em nome do Senhor, Hosana ao Filho de Davi. Bendito Cristo Salvador, sumo sacerdote, eterno e soberano Rei. Adoremos ao que venceu, celebremos a Deus. Abra as portas do meu coração para que entre o Rei da glória. Com as mãos erguidas diante do altar eu adorarei o Rei da glória. Eu abro as portas do meu coração para que entre o Rei da glória. Com as mãos erguidas diante do altar eu adorarei o Rei da glória. Adorai ao Jesus, que privilégio tremendo de podermos adorar ao Senhor. E com nossas mãos, com nossas vozes, com nossa vida, nós queremos adorar e exaltar o Seu nome, Pai. Pedimos que o Senhor encha a nossa vida, encha com Teu Espírito Santo, Pai, para assim, como esse mês de evangelismo, Pai, não seja apenas esse mês, mas que seja um estilo de vida, Pai, que possamos falar do Seu amor, que possamos pregar. O Senhor sempre coloca palavras em nossas bocas, Pai. Esteja nos usando, esteja nos abençoando. Precisamos do Teu Espírito Santo, mas o mundo precisa do Senhor. E nós queremos falar e cantar do Seu amor e da Sua vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do Teu poder, pois em Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
Durante a próxima canção, se você quiser louvar e exaltar também o nome do Senhor, através do seu dízimo e através da sua oferta, fique à vontade. Abra os olhos do meu coração. É um privilégio poder ver o Senhor, poder ouvir do Senhor, poder conhecer do Senhor. Sabia que quando o presidente Kennedy dos Estados Unidos foi assassinado em 63, em menos de 12 horas, em menos de 12 horas, metade do mundo já sabia. É impressionante saber, pensar sobre isso. Não tinha internet, o telefone estava começando, celulares zero, e metade do mundo ficou sabendo depois de 12 horas. Jesus Cristo morreu na cruz há 2000 anos atrás. Metade do mundo ainda não conhece do amor de Cristo. Metade do mundo nunca ouviu falar de Cristo. Tem uma história que um missionário foi numa aldeia. Pouco tempo antes, um jovem índio sofreu um acidente e ele estava nas últimas horas de vida. E ele estava agoniando no colo da mãe dele, perguntando para a mãe dele: mãe, para onde eu vou? Mãe, eu sei que eu estou morrendo. Para onde que a minha alma vai? A mãe dele respondeu: não sei. Eu não sei. Algum tempo depois, esse missionário foi até a aldeia,
falou do amor de Cristo, pregou da salvação. E quando ele estava falando, essa mulher saiu correndo, chorando em prantos. Depois ele foi e conversou com ela. A única coisa que ela conseguiu falar para ele: por que você não veio antes? Por que você não veio antes? A gente tem visto que Jesus está para voltar. O mundo tem ficado tenebroso, cada vez coisas piores acontecendo. Esses dias a gente viu aqui em Valinhos mesmo o caso da Ana Clara. Talvez algum de vocês até conheça e teve a oportunidade de conhecê-la. Jesus precisa ser pregado. O amor de Cristo, o amor que transforma, o amor que é capaz de transformar água em vinho, um ladrão em uma pessoa salva, precisa ser pregado. O mundo está precisando de Jesus. Que não seja só esse mês de evangelismo na sua vida, mas que isso seja, que nem eu falei antes, um estilo de vida. Que a gente possa ter o privilégio de falar do amor de Cristo. E não se preocupe com como você vai falar. Deus vai te usar. Se você deixar Deus te usar, Deus vai te usar. Mas a gente precisa falar do amor de Cristo. É bom ver ao Senhor. É um privilégio poder ter um relacionamento com Deus. Vamos passar isso para os outros. Vamos deixar as outras pessoas também terem esse privilégio. Nós vamos cantar uma próxima música. Vim para adorar-te. Que você tenha no seu coração esse desejo. Se você tem esse desejo, mas não sabe como, peça ao Senhor. Ele vai te abençoar, Ele vai te usar. Fala: Deus, eu quero ser usado. Deus, eu quero só falar do seu amor. Deixe Deus usar a sua vida. Com certeza, Deus quer fazer grandes coisas através da sua vida. Amém? Luz do mundo vieste à terra, para que eu pudesse te ver.
dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Zé Luiz. Boa noite, irmãos. Queria saudar a igreja com a palavra do Senhor que está lá em Lucas 11:9. Lucas 11:9 diz: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Se você tem um pedido a deixar no altar do Senhor, eu queria estar te convidando para você se colocar diante do Pai e bater, e pedir, e suplicar. Venham à frente, todos aqueles que querem uma oração. E eu queria convidar a igreja um pouco mais. Se você, filho, se seu pai está aqui à frente, venha fazer parte com ele dessa oração. Todos aqueles que têm seus pais aqui, venham fazer parte. Eu queria dar um testemunho para vocês. Hoje de manhã, eu fui no cemitério. Fui visitar o túmulo do meu pai lá. A única lembrança que eu tenho do meu pai é foto. E a palavra do Senhor, ela continua dizendo: Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará um lugar? Se o filho lhe pedir pão, ou pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito àquele que lhe pedir. Por isso que eu quero convidar os filhos para estarem fazendo parte com os pais aqui. Porque, como eu falei, eu me vi diante de uma construção, nada mais do que isso. Mas eu sei que o tempo que o meu pai teve comigo foi muito valioso. Eu sei o tempo que você teve com seu pai. Isso é muito valioso. E filhos, todos vocês que têm seus pais, se ajuntem a eles, orem, perdoem qualquer atitude deles. Mas hoje eu sou muito feliz, porque eu sei que eu posso pedir para um pai. Eu tenho um pai presente no meu coração, que tudo aquilo que eu pedir a ele, ele me dará.
Então, irmãos, se ajunte a Deus, se ajunte ao nosso Pai querido, porque Ele, tudo aquilo que você pedir em oração, tudo aquilo que você buscar diante do Pai, Ele estará te dando. Por isso, Pai querido, Pai amado, no nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, ó Pai, primeiro nós queremos nos colocar diante de Ti, ó Pai, buscando, ó Pai, a reconciliação contigo. Nos perdoe. E olha, ó Pai, para o Teu servo. Olha, ó Pai, para aquele que busca uma reconciliação contigo. Olha, ó Pai, para aquele que pecou, mas envergonhado, ó Pai, está de joelhos diante de Ti, buscando, ó Pai, do Teu amor e da Tua misericórdia. Nos perdoe nas nossas falhas, nos perdoe nos nossos erros, Pai amado. E agora, ó Pai, queremos agradecer a Ti por esse momento único e especial, ó Pai, que temos de nos colocar diante de Ti. Por esse momento, ó Pai, que temos de buscar a Ti em oração, sabendo que tudo o Senhor ouve, tudo o Senhor conhece e que o Senhor nos ama. Pai amado, Pai querido, o Senhor conhece cada um aqui agora, ó Pai, que está dobrando os seus joelhos diante de Ti. O Senhor conhece, ó Pai, cada vida, cada pedido, cada oração, cada intercessão que está sendo feita em Teu nome, ó Pai. E nós sabemos, ó Pai, que muito mais o Senhor pode fazer por nós, que muito mais do que nós estamos pedindo o Senhor pode fazer, ó Pai. Por isso, Pai amado, visite cada lar aqui representado, visite o lar daqueles que nos ouvem pela internet, ó Pai, e conceda a vitória, ó Pai, conceda a alegria, ó Pai, de estarmos buscando a Ti, porque somente o Senhor é capaz de nos ajudar, ó Pai. Pai amado, Pai querido, abençoe cada pai aqui, abençoe cada pai, cada chefe de família aqui representado. Derrame de Teu amor, derrame de Tua misericórdia, ó Pai. Também, ó Pai, se há problemas de relacionamento, toque as Tuas mãos, ó Pai, sobre essas vidas. Restaure, ó Pai, o relacionamento de pais e filhos. Restaure, ó Pai, os relacionamentos dentro dos lares, dentro das casas, ó Pai. Capacite para que nós sejamos humildes, ó Pai. Capacite-nos, ó Pai, para que nós possamos entender as diferenças, possamos entender, ó Pai, conflitos de gerações, que nós possamos entender, ó Pai, personalidades. Capacita-nos, ó Pai, para que nós possamos colocar de Teu amor, para que nós possamos colocar de Tua misericórdia, ó Pai, sobre as nossas vidas. Pai de amor, Pai de misericórdia. Quantos também, ó Pai, no dia de hoje estão buscando a Ti por problemas de saúde. Quantos pais acamados, quantos filhos que estão diante de Ti agora pedindo, ó Pai, pelos seus pais. Quantos pais estão pedindo por seus filhos, por saúde, por educação, por companhia, por direção no caminho do Senhor. Ó Pai, nos capacite, ó Pai. Visite cada coração, visite cada lar, visite cada família, ó Pai. Pai de amor, Pai de misericórdia. Somente Ti, ó Pai, somente o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória.
Por isso, ó Pai, receba o nosso pedido, receba a nossa súplica, ó Pai, e traga aos nossos corações a alegria, ó Pai, de saber que quem vai à frente é o Senhor, e que quem, ó Pai, nos abençoa e nos protege é o Senhor. Obrigado, ó Pai, por cada pai aqui representado. Obrigado, ó Pai, por cada família aqui representada. E não permitas que o inimigo faça estrago, ó Pai, nas nossas famílias. Não permitas, ó Pai, que o inimigo atrapalhe os teus planos. Nos abençoe, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, teu Filho amado. E nos guarde, ó Pai. Amém e amém. Se alguém ainda não orou por você, se aguarda um minutinho que nós vamos estar orando. E busque sempre, peça ao nosso Pai querido, que Ele sim, Ele ouve a sua oração, Ele ouve a sua súplica, e Ele é um Deus maravilhoso, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. E que nesse dia nós possamos entregar as nossas vidas a esse Deus maravilhoso. Que nós possamos nesse dia, e não somente nesse, abençoar a vida dos nossos pais, porque eles, com certeza, eles choram por nós. Amém? Amém. Hoje nós temos duas apresentações, vamos assim dizer, né? Então eu vou pedir para a Laura chegar aqui à frente e ó, o pai lá, e o Mateus. Como eles não podem vir sozinhos, né? Então eu vou deixar os pais trazerem eles aqui à frente. Vou pedir para os avós também chegarem aqui à frente, por favor. Eu sei que está tudo meio babão ainda, né? Mas a gente vai deixar os avós chegarem aqui à frente. Nós queremos consagrar essas vidas diante do altar do Senhor, né? Pedir as bênçãos do Senhor. Já com certeza os pais, os avós, todos já têm orado por eles, né? Mas nós temos por costume de estar como igreja abençoando a vida dessas crianças, e é como igreja que nós estamos aqui então reunidos, e como igreja nós vamos estar abençoando essas vidas, né? E a Aline, como sempre, tem um presentinho muito especial para eles, né? Nós vamos até entregar já, né, Aline? Presentinho, assim ele já, né? Que é uma Bíblia, né? Para os pais já estarem ensinando o caminho em que eles devem andar. Com figurinha, óbvio, né? Mas olha só, antigamente não tinha essas coisas, né? Ó. Só ver. Esse jeito vai assustar as crianças aí. Cadê o Fábio? Pede para ele descer para mim, fazendo um favor. Mas antes da gente orar, antes nós temos uma música. Pode ser? Não, bom. Vai ser. A Juliana tem uma música que ela quer cantar. Mãe, marinheira de primeira viagem é assim mesmo. Olha lá, já dobraram a menina com a tal da chupeta. Não vem falar nada.
Boa noite, irmãos. Eu queria louvar o Senhor pela vida do Mateus, pela vida da Laura. E eu preparei um louvor para adorar o nome do Senhor, para agradecer a Ele. Eu creio que a Rô deve estar sentindo da mesma maneira que é um presente do Senhor para a vida dela, assim como a Laura é para as nossas, né? Para a vida dela, da família, assim como a Laura é para as nossas vidas. Eu vou tentar cantar, porque cantar no louvor é uma história, né? Cantar para a filha é outra história. Então eu vou tentar. Mais um presente chegou, com uma pequena Deus me agraciou. Mais um milagre em mim, semente gerada de um amor sem fim, plantada de uma forma especial. Entregue em minhas mãos pra eu embalar. Árvore forte, sonho impossível, recompensa de quem alcançou, cheia de força, prêmio da vida. Laura, você chegou. Árvore forte, sonho impossível, recompensa de quem encontrou, prêmio da vida, cheia de força, louro de amor. Mais um presente chegou, com uma pequena Deus me agraciou. Mais um milagre em mim, semente gerada de um amor sem fim, plantada de uma forma especial. Entregue em minhas mãos pra eu embalar. Árvore forte, sonho impossível, recompensa de quem encontrou, cheia de força, prêmio da vida. Laura, você chegou. Árvore forte, sonho impossível, recompensa de quem encontrou, cheia de força, prêmio da vida, louro de amor. Árvore forte, sonho impossível, recompensa de quem encontrou, cheia de força, prêmio da vida. Você chegou. Árvore forte, sonho impossível, recompensa de quem encontrou, cheia de força, prêmio da vida, louro de amor.
Louvado seja o Senhor. Nós temos mais um Hélio aí na igreja. Os mais chegados sabem por quê, né? Né, Paulo? Nós vamos estar então orando ao Senhor. Eu pedi para o pastor Fábio estar aqui à frente para estar orando pelo Mateus, né, colocando a vida dele. E nós vamos então estar consagrando a vida do Mateus diante do altar do Senhor. Amém? Eu pedi que a igreja se coloque de pé, aquele que tem a liberdade, que estenda as suas mãos e abençoe a vida do Mateus, para que ele possa crescer diante da proteção, da guarda do Senhor. Amém? Pedi para os avós ficarem, eu fico atrás, que eu não fico escondido, né? Então, amém. Tem muita, não, você pode ficar olhando para lá. Senhor Deus, quero te agradecer pela vida do Mateus, quero colocar ele no teu altar. Queremos, Senhor Deus, colocar a vida da Roberta, do Ivan também nas tuas mãos. Que o Senhor os capacite, os abençoe, Senhor Deus, na educação do Mateus. Tu sabes, Senhor Deus, que nós devemos colocar a criança no teu caminho, Senhor Deus, a cada dia, desde pequena, porque depois, quando crescer, ele não vai se desviar do teu caminho, ó Pai. Queremos entregar, Senhor Deus, a vida do Mateus no teu altar, pedindo para que o Senhor esteja dirigindo a tua vida a cada dia. Abençoa também a vida dos avós, Senhor Deus, dos tios, que o Senhor esteja dirigindo, ó Pai. Cuida, Senhor Deus, da Roberta, do Ivan, dê paciência, calma, sabedoria, Senhor Deus, discernimento, que o Senhor esteja abençoando a vida deles, Senhor Deus, como família. Queremos entregar a vida do Mateus no teu altar, Senhor Deus. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém. Agora nós vamos tentar com a Laura aqui agora. Não, pode ficar aqui. Eu tenho uma técnica muito boa agora, vamos ver se funciona. Dá tanto tempo assim. O pai pega aqui. Vamos estar orando com ela, por ela e pelos pais também. Pai, diante do Senhor nós colocamos a vida da Laura, Senhor Deus. Que a tua graça, a tua misericórdia, a tua unção seja derramada sobre ela, Senhor Deus. Eu peço que os caminhos sejam aplainados, Senhor Deus. O Senhor coloque os anjos ao redor dela, Senhor Deus. O Senhor sabe tudo que ela vai necessitar, Senhor Deus, durante o tempo de vida aqui nessa terra, Senhor Deus. E que o Senhor dê a ela, Senhor Deus, tudo aquilo que ela necessita, Senhor Deus. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre ela. E que as bênçãos do Senhor sejam sobre toda a família, Senhor Deus. Sabedoria aos pais, aos avós, ó Deus, para educá-la diante dos caminhos do Senhor. Assim nós a colocamos diante do altar do Senhor e a abençoamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos mais rápido, porque pode se assentar, irmãos. Mas, José, estou falando que é outro Hélio. Então, né, porque enquanto estava aqui, né, ela estava na frente e ele atrás, né, segurando ainda, né, aí já nos fez lembrar o Hélio e o Samuel, né, o Leão atrás, o Samuelzinho aqui, ó, na frente, sempre dando uns bailes nele, mas é bom, né, creio que isso é bênção de Deus e as bênçãos de Deus chegam de diversas maneiras na vida dos filhos dele. Então nós louvamos ao Senhor por esse momento, louvamos ao Senhor por podemos participar dessa alegria também na vida dessas famílias. Essa semana, esqueci o nome, quer dizer, eu nem perguntei para Bruno o nome. Vitor, né?
Vito. Eita. Esse é novo, né? Vito. Então, e é um belo de um Vito, né? É 3,7 kg e pouco, 3,8 kg, né? Nasceu, você só olhar para aquele lado ali, ó. O homem está resplandecendo. Sabe por que nós falamos que precisava resplandecer, né? Essa semana, olha lá, ele está resplandecendo. O Valdir e a Maria Helena, né? Só pode até apagar a luz ali que não vão escurecer a alegria deles, né? Então, nasceu essa semana o Vitor, filho do Luiz Henrique e da Bruna, né? Vocês não evangelizam, Deus manda criança para nós, viu? Nós estamos crescendo, né, com criança. E alguém falou assim, seria bom que fosse todo domingo assim, né? Falei, só as tias lá do berçário que iam ficar, né? Mas louvado seja Deus por essa alegria, né, de poder ver as nossas famílias, né, crescendo, se desenvolvendo e obedecendo o ide do Senhor, multiplicai-vos, né, e enchei a terra, né? Então, esse também é um ide do Senhor, louvado seja Deus por isso. Irmãos, hoje está conosco o pastor Eduino, né? Ele é missionário na Alemanha, trabalha com a Missão Até. A Missão Até é uma missão que a gente já há alguns anos trabalha. No início enviando para trabalhos indígenas, mas de uns 2 anos, né, agora, né? 2 anos nós enviamos esse casal para a Alemanha. E ele vai estar falando um pouco do trabalho, né, e daquilo que eles têm desenvolvido. Ontem nós tivemos uma reunião e ele estava falando alguma coisa. Uma coisa que me chamou muita atenção, né? Foi, bom, resumindo, o que eles precisam é de paz, é isso? Foi que acabou, né, na reunião, né? A ideia foi essa: o que aquele país precisa é de paz. Olha, né, do carinho, né, do afeto, da preocupação. E é isso que eles estão fazendo lá. Ele e a esposa não pôde vir, está com febre, aí já estourou na boca, né? Então, mas o tempo é do irmão, né? E fica à vontade. Muito obrigado. A nossa... Eu vou sentar. Vai sentar, mas vai me emprestar a Bíblia. Que eu tenho uma Bíblia em português, pouquinho maior que essa. E as nossas malas são pesadas. Então nós evitamos trazer excesso de peso. Aí eu só trouxe uma Bíblia em alemão pequena e leve. E essa não me adianta aqui. E o versículo que eu quero ler ainda não aprendi de cor em português. Muito bem. Saudamos a todos em nome do Senhor. É uma grande alegria poder estar com os irmãos aqui depois que foi realizado o culto aqui. Justamente agora há poucos dias se completou 2 anos que estamos em Belém. Pena que a minha esposa não pode estar, nós andamos bastante. Hoje de manhã participamos de um culto numa outra igreja. À tarde fizemos uma visita e correndo viemos para cá do Robinho e ela ficou então em casa. Amanhã nós estaremos indo para Belém, para Marília, onde vamos participar de um congresso também no decorrer da semana. Mas eu vi algumas coisas lindas hoje à noite aqui. Coisas maravilhosas, coisas que o homem não pode fazer. E que Deus já fez hoje à noite. Eu vi aqui os irmãos prostrados na presença de Deus, buscando a bênção, buscando a resposta do seu clamor a Deus. Coisa linda. Quando as pessoas se prostram, demonstram a confiança que têm no Senhor. Segunda coisa linda que eu vi aqui hoje foi os pais trazendo os bebês à presença do Senhor. Isso também é lindo. E é uma semente que é lançada e que vai no futuro trazer os seus frutos.
quando eu tinha 2 anos de idade, segundo a minha finada mãe, eu estava muito enfermo. Eu tinha uma enfermidade que, segundo o médico, na minha região, naquela época, não tinha cura. E o médico mandou que meus pais me levassem para casa, para em casa, então, morrer. E quando meus pais chegaram comigo em casa, chegou meu tio também. E meu tio, segundo minha mãe, olhou para mim e disse: eu vou fazer uma oração, vou orar por esse menino. Ele não vai morrer, porque Deus tem um plano com a vida dele. E ele orou e eu não morri. E o plano de Deus se realiza de tempo em tempo. Outra coisa muito linda que eu vi hoje à noite aqui dentro do templo foi logo no comecinho do culto, quando as crianças com os professores saíram para a classe da escola dominical. E eu, quando vim com o Robinho, os meninos ali, eu pedi: e tem classe de criança também? Sim. E vocês vão para a classe? Sim. As crianças vão com alegria para a classe das crianças. Isso é uma coisa muito linda. E continua assim: enquanto essas figuras existirem na igreja, adultos se prostrando na presença do Senhor, buscando a bênção de Deus, pais trazendo seus bebês à presença de Deus, as crianças indo para a sua classe, enquanto isto existir, a igreja do Senhor sobreviverá. A igreja não morre porque ela está viva. E ela vai continuar enquanto isto existir. E agora vamos ler, eu vou falar um pouco da palavra, comparando algumas experiências que nós tivemos no trabalho, que os irmãos também estão participando, que eu sempre digo assim: nós estamos lá na vanguarda, mas vocês estão na retaguarda. Sem o brasileiro, sem você no Brasil, pouco poderíamos fazer no Brasil. Nós precisamos muito da vossa oração. Os irmãos também estão contribuindo financeiramente para que nós podemos fazer a obra. A obra lá é do Senhor e nós aqui, nós estamos engajados nesta obra, estamos fazendo. E eu vou compartilhar algumas coisas que trazem alegria para o nosso coração e para o vosso coração, porque a nossa alegria também é a vossa alegria. Nós vamos ler da carta de Tiago, capítulo 1, o versículo 2. Tiago, capítulo 1, o versículo 2. Os irmãos encontraram, então vamos ler Tiago capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tende motivo de toda alegria por passares por várias provações. Outra tradução diz: tende por alegria quando a vossa fé for provada. Eu lembro de uma música, um louvor que se cantou há alguns anos atrás: cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. É muito fácil cantar. É muito fácil dizer que devemos nos alegrar no meio das provações. Mas colocar em prática nem sempre é tão fácil. E nós vamos justamente tratar dessas duas palavras hoje: alegria e provação. Será que combinam as duas palavras? Alegria e provação. Nós começamos no nosso grupo de discipulado caseiro, lá em casa.
estudar a carta de Tiago numa sexta-feira à noite. E eu falei para os irmãos que devemos nos alegrar no meio das provações. Provações todo mundo tem. Às vezes olhamos para uma determinada pessoa e pensamos assim: eu gostaria de ter uma vida que nem ele ou que nem ela, pois eles não têm problemas como nós. Mas vive dentro da casa deles por um tempo, vai ver que lá também tem provações, lá também tem problemas. E nós compartilhando sexta-feira à noite com o nosso grupo, de nos alegrar na presença do Senhor, mesmo no meio das provações. Então surgiu a pergunta, em cima das perguntas que surgiram dentro do nosso lar, nós vamos desenvolver esta mensagem. Que tipo de alegria é esta? No que está baseado esta alegria que devemos de ter no meio da provação, ou então quando a nossa fé for provada? É uma alegria que está baseada nas circunstâncias do dia a dia? É uma alegria que está baseada no meu viver diário, no meu trabalho, dependendo do meu trabalho, da minha situação financeira, ou até mesmo da situação da minha saúde física? Eu posso estar feliz quando estou bem de saúde, quando eu posso fazer um bom Cooper correndo, ou então eu vou ao banco, vejo a minha conta bancária ou pela internet, e vejo que ali tem um bom saldo, eu fico feliz. Ou quando chego na empresa e recebo a notícia de que o meu salário foi aumentando, é esta alegria que nos faz sermos felizes no meio das dificuldades? Não. Mas a alegria no Senhor. Alegria no Senhor. Neemias, lá no Antigo Testamento, falou para o seu povo, para a sua igreja daquela época: não temais, porque a alegria no Senhor é a vossa força. Força que nos faz viver, força que nos faz ultrapassar as dificuldades, força que nos faz vencer a saudade, força que nos faz vencer o medo, força que nos faz vencer até mesmo a dor física em consequência de uma enfermidade que atingiu o nosso corpo. Mas além disso, eu falei que nós começamos a estudar este livro numa sexta-feira à noite. Domingo pela manhã, minha esposa levantou um pouco mais cedo, já era umas 6 horas, 6:30, ela abre a internet e ali tem uma mensagem de uma pessoa que nem da minha família, nem é, mas uma vizinha do nosso filho em Jaraguá do Sul. E lá constou assim: entre em contato urgente com o vosso filho. Mais nada. Entre em contato urgente com o vosso filho. E aí minha esposa não teve coragem de fazer isso. Ela chegou, me acordou. Aí você é para entrar em contato com urgência com o Uber, nosso filho, em Jaraguá do Sul. Eu olhei no relógio, nessa hora eram 2:30 da madrugada em Jaraguá do Sul, porque lá então 5 horas já mais tarde. Fui no telefone, liguei para ele não demorou, atendeu. Digo: Uber, o que está acontecendo? Pois é, o que, Uber? Me fala o que? Pastor José Carlos teve um dia lá em casa, lá em Jaraguá, ele sabe da nossa casa. Nós temos uma casa lá em Jaraguá que a gente construiu, economizando durante mais de 30 anos de trabalho, junto com os filhos,
conseguimos uma casinha de 70 metros quadrados. Estava alugada. O senhor marido brigou com sua senhora esposa, ficou fora algum tempo, e essa senhora esposa entrou na moda, saindo a passear com um amigo, e o senhor marido ficou bravo, pegou uma jarra de gasolina e jogou pela janela em cima da cama e jogou fogo dentro da nossa propriedade. E aquilo pegou fogo toda a casa. E o filho, o Uber, dormindo em cima, no segundo piso, bem em cima daquele quarto. Ele percebeu que entrou fumaça pela janela, escutou os estouros das janelas, dos vidros. E agora? Mas eles conseguiram, pela graça de Deus, apagar as chamas. Os vizinhos vieram com extintores, os bombeiros vieram e apagaram as chamas. Deu um bom prejuízo, mas pela graça de Deus, a vida do nosso filho ficou guardada. Lembra que eu falei que sexta-feira à noite nós começamos a estudar que devemos de nos alegrar no meio das provações. Imediatamente, ainda no telefone, eu entendi agora, você ensina ou você vive? Eu pude glorificar a Deus. Eu falei, Uber, não te desespere. Vamos agradecer a Deus porque a tua vida e também a nossa casa ficou guardada, embora a parte caiu em prejuízo, mas vai ser recuperado. Ali nós podíamos provar que meio da provação podemos nos alegrar. Um chamado, rapaz de lá de Belém me ligou, diz, Eduino, eu preciso teu socorro espiritual. Eu estou tão mal, venha. Digo, Frank, eu vou. Quando é que eu posso? Não, agora. Eu tenho medo que eu vou me suicidar, porque o diabo está me tentando para suicidar. Eu nem tinha noção de onde que era, mas entrei na internet, localizei, peguei o trem e fui. Cheguei lá, encontrei um homem numa situação em que muita gente se encontra, num estado totalmente depressivo. Eu sentei com ele na mesa, de rosto a rosto, olhando nos seus olhos, conversando. Digo, Frank, qual é o teu problema? Foi falando, e dizia, pior é que minha esposa não me entende. Eu olhei para a esposa, uma esposa linda, forte, digo, por que ela não entende? É que eu quero falar para ela como eu me sinto mal e ela não quer me escutar. Digo, pois é, quantas vezes ela já te escutou? Todos os dias eu falo isso para ela. E ela é obrigada a ouvir todos os dias a mesma história? Olha para o lado bom. O Salmo 103 bendize ao Senhor e não te esqueça dos benefícios. Você esqueceu das coisas boas. Não tem mais nada de bom na minha vida. Nada? Não. Então olha para as duas mãos. Você não tem duas mãos? Sim. Então não é uma coisa boa que Deus confiou para você? Você está me enxergando? Sim. Pois então você tem dois olhos. Mais duas coisas boas que Deus confiou a você. Você está me escutando? Está me ouvindo o que eu estou falando? Sim. Então são dois ouvidos que Deus confiou a você. Por favor, eu estou com sede, busca um copo d'água para mim. Ele levantou, foi buscar o copo. Como é que você foi lá buscar o copo d'água? Fui caminhando. Então você tem duas pernas. Sinal que tem tanta coisa boa na tua vida. E você esqueceu de tudo isso. Você acha que eu não estou mal? Sim. Você está mal. Você está doente. Você precisa sair disso. Mas você só vai sair desta situação se você pode
bendizer ao Senhor no meio desta aflição. Começando a reconhecer também que no meio da coisa ruim deste mundo, existem coisas boas. E essas coisas boas estão bem perto de você. Eu sei que você, meu irmão, minha irmã, você também está passando por coisas ruins nesta vida. Você tem problemas, talvez teus filhos. Eu quero parabenizar agora todos os pais que estão aqui pelo Dia dos Pais. Mas talvez você como pai diz, mas seria melhor se eu não tivesse nem filho, porque eu não tenho alegria com meus filhos. Mas mesmo assim, você pode se alegrar no meio da provação, no meio das dificuldades. Aí nós estávamos sentados ao lado da janela. Eu olhei para a janela e você está vendo aquela placa lá? Aquela lá? Sim, aquela lá. Sim, estou vendo. Leia aquilo lá, o que está escrito. No outro lado da rua, um prédio com a placa. Ele leu. Puxa, diz ele, interessante. Faz uns 2 anos que estou morando aqui e nunca vi essa placa. Pois é, por que você nunca viu essa placa? Não sei. Só olhando para frente. As coisas ruins desta vida. Olha lá pelaquela janela, que jardim lindo, né? Sim, é. De vez em quando eu e a minha esposa vamos passear no meio do jardim ali, mas acontece o seguinte, as pessoas só ficam olhando para mim. E me acham, o Frank está magro, o Frank está doente. Não, as pessoas não pensam assim. As pessoas olham para você. O Frank finalmente saiu do seu apartamento, foi para o meio do jardim. Assim somos iludidos muitas vezes. Achamos que quando uma pessoa está olhando para nós, ela está vendo as coisas negativas. Não, Senhor, eles estão olhando as coisas positivas da tua vida que estão escondidas, que você mesmo não vê. Por isso, Tiago diz, tende por alegria quando passares por provações, porque quando passamos pelas provações, nós percebemos que somos capazes de realizar alguma coisa. Porque esta alegria é alegria no Senhor, que é uma força, e o inimigo, ele quer tirar de nós esta alegria, ele quer tirar de mim esta alegria. E às vezes ele consegue, por algum momento. Esses dias eu estava no trem, eu contei ontem na reunião, não me lembro também se eu contei na reunião ou no outro lugar. Eu vi na minha frente um rapaz com uma camiseta escrito, naturalmente eu vou para o inferno. E coisa pequena assim, daí eu tentei decifrar, não consegui bem, mas vi lá álcool e sexo e liberdade. Fiquei pensando, mas puxa, tá bom. Eu saí do trem, desci a rua na frente da igreja, mas o carro que estava lá não tem nada a ver com a igreja, apenas estava estacionado em frente à igreja, cheio de desenhos. A figura de Jesus, figura do diabo, segundo a mentalidade, não sei se o diabo é assim, mas... E mais algumas coisas horríveis escritas ali. Fui para casa. No outro dia de manhã, fui buscar pão. No caminho, eu fui atacado pelo inimigo. Nada aconteceu de extraordinário. Eu fui caminhando, de repente eu comecei a ficar triste. Uma opressão sobre mim. Uma coisa tão horrível, que eu sabia que não era do Senhor. Mas uma coisa tão horrível, eu entrei dentro do apartamento, encontrei minha senhora, eu comecei a discutir com ela. Ela disse, mas o que está acontecendo? Ora por mim, eu preciso da tua oração agora. Eu me sentei ali e digo, coloca a mão na minha cabeça e ora por mim, porque eu preciso agora. Eu comecei a chorar e a gritar, o que eu estou fazendo aqui em Belém? As pessoas querem ir para o inferno. Ela orou,
Daí eu falei, agora canta uma música para mim. É uma música em alemão que diz mais ou menos assim: neste mundo de escuridão você me colocou para demonstrar o teu amor. E ela começou a cantar aquela música. E eu comecei a ficar feliz. Comecei a alegrar. Quando tudo isso passou, levantei, peguei meu material, fui para o escritório orar e ler a Bíblia, bendizer ao nome do Senhor. Nós somos atacados. Será que eu pequei, que o inimigo me atacou agora? Não, ele sabe que a alegria no Senhor é a força que faz você vencer, faz você sentir feliz no meio das provações, e por isso ele quer roubar esta alegria de você, porque ele conhece esta alegria. O diabo conhece esta alegria, ele já tinha ela também e perdeu, e agora ele quer que nós também ficamos sem esta alegria. E a palavra de Deus diz: tende por toda alegria quando passares por provações. Não é fácil. Nós temos que reconhecer que somos seres humanos. Temos o lado humano, o nosso temperamento. Mas a palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? O inimigo se levanta. Ele não deixou nem o Senhor Jesus em paz. Até ele atacou, mas ele não conseguiu. Nós temos o nosso grupo caseiro ali. Tem uma senhora, ela vem participando. É uma pessoa que faz 1 ano e pouco que é convertida. Era muito bem casada com um empresário, mas este empresário começou a se envolver com coisas que eu não vou mencionar aqui, e acabou, ao invés de ganhar muito dinheiro que ele queria, perdeu tudo. Tudo. Apartamento, tudo. E com isso também o casamento quebrou. A mulher tinha um empresário que estava acostumada a andar com o carro que ela queria, com a roupa que ela queria. Agora estava a pé. A roupa, claro, ela ainda tinha, porque essa ninguém levou. Sozinha, abandonada, ateísta, não conhecia Deus. Um dia ela, caminhando na rua, encontrou uma moça, uma jovem, de 22 anos de idade, uma brasileira. Essa jovem olhou para essa senhora e disse: você está doente? Ah, estou muito triste. Venha comigo, vamos para a igreja. Esta senhora pensou: não tenho mais nada a perder, então vou junto na igreja. Entrou na igreja, era uma igreja brasileira, tudo em português. Ela não entendeu nada, mas o Espírito Santo convenceu ela de seus pecados e mostrou a ela que existe algo diferente para ela. E ela aceitou Jesus naquela igreja. Foi um tempo naquela igreja, domingo a domingo, sem entender nada. Foi batizada por um brasileiro. Aí ela foi procurar uma igreja alemã onde ela possa entender a palavra. Ela chegou na igreja, pastor Paul Nogosek, pastor que esteve aqui aquela vez. Não sei como nós nos conhecemos, como nós chegamos a conversar com ela, não lembro. Mas ela participa agora das nossas reuniões caseiras. E ela disse: Eduino, eu perdi tudo nesta vida, mas eu ganhei a vida eterna. Se eu ainda estivesse nessa vida daquela época,
eu estaria perdido, sem Deus e sem Jesus, e sem a verdadeira paz. E uma noite, numa reunião ali, uma outra senhora começou a falar que ela perdeu a sua filha. A filha de 15 anos de idade simplesmente saiu de casa e disse: mãe, eu não quero mais nada com você. Foi viver a vida dormindo na rua, até que um lar de adolescentes abrigou ela, proibiu a mãe entrar em contato com ela, porque a mãe ligava, disse: filha, vem para casa, e filha, vem para casa. E a filha disse: a mãe insiste comigo, isso me oprime. Ah, nenhuma mãe pode oprimir uma filha, não, isso não é mais permitido. Essa mãe chorou lá no nosso apartamento naquela noite: eu perdi agora minha filha. E aí então entra a história da Regina. Ela diz: Nancy, eu sei que o quanto dói que você perdeu a tua filha, mas eu perdi filha, marido e todos os meus bens, mas ganhei a vida eterna. E nós oramos pela Nancy, e Nancy hoje está feliz. E disse assim: quando vocês vão chegar no Brasil, falam que eles não é para segurar vocês lá, porque nós queremos vocês de volta aqui, nós precisamos de vocês. E Nancy agora está vindo feliz, sorrindo, sabendo que pode se alegrar no meio da provação. A filha, ela não recuperou ainda, mas a alegria ela recuperou, porque ela encontrou apoio num lar. Nós fizemos o papel de pai e de mãe. As pessoas se encostam em nós. Alguns que já vêm há mais tempo, desde o começo, perceberam de repente que as pessoas vêm nos sugar demais, mas esqueceram que eles fizeram o mesmo. Agora eles estão começando a ajudar um ao outro, dizendo: deixa o Edwino e a Nelson um pouco de lado, nós podemos orar, nós podemos conversar, nós podemos ligar um ao outro, e só recorrer ao Edwino e a Nelson quando for realmente preciso. Isso nos traz alegria, porque o trabalho está produzindo, o trabalho está trazendo resultados. Mas se nós contarmos quantos momentos de aflição nós passamos, e claro, quanto ainda vamos passar, mas quanto passamos até aqui, até que os resultados começaram a aparecer. Mas a palavra de Deus diz: tende por alegria quando passares por provações. Ganhamos um carro, um Golf que tem 20 anos de idade, um pouquinho menos que eu, mas tá bom. Eu fui fazer a transferência, ganhei as placas novas, coloquei as placas novas, bonitinho. 2 dias depois cheguei no meu Golf lá, cadê as placas? Roubaram as placas. Tá. Mas essa. Aí, o que eu faço agora? Era sábado. Aí eu liguei para a Sandra, uma das nossas mais desenvolvidas discípulas, e digo: Sandra, me roubaram as placas do carro, o que eu faço? Fique calma, eu já vou na tua casa, eu vou com você resolver esse problema. Beleza? Não demorou, ela chegou: Edwino, vamos na polícia. Nós temos que denunciar isso na polícia, e aí eles vão falar o que vai acontecer. Aí denunciamos, o policial nos atendeu muito bem, que estava de plantão, preencheu lá o laudo, disse: agora você poderá receber uma carta de algum posto de gasolina onde você abasteceu e não pagou. Porque lá a gente abastece sozinho e depois entra lá na sala e paga.
certamente alguém colocou as placas do teu carro no carro dele, abasteceu e foi embora. Ou então, alguém usou as placas do teu carro para roubar um outro e levar para a Polônia. Essa história eu conheço. Mas graças a Deus até hoje não recebi nenhuma carta de cobrança. Outro dia liga uma irmã da igreja: Eduino, eu soube que roubaram as placas do teu carro. Digo, sim, mas eu já resolvi tudo. Sim, mas eu quero saber o que você fez. Digo, por quê? Roubaram as placas do meu carro também. Então, isso me mostrou que não é só comigo que as coisas acontecem. O irmão, a irmã do teu lado está passando pelas mesmas aflições que você está passando. E quem sabe por aflições piores. Situações mais difíceis. Mas se o irmão, a irmã do teu lado venceu, ou está vencendo, então eu quero te dar a mão e apertar os 5 dedos e dizer: você vai vencer também. Porque se Deus está do lado do teu irmão e da tua irmã, Deus está com você também. Mas a minha dor, a minha perda é maior do que a dela. Okay. Pode até ser. Mas quanto maior for a provação, quanto maior for a dificuldade, quanto maiores forem as lutas, maiores serão as vitórias. E eu termino dizendo: você vai vencer. Aceite o conselho da palavra do Senhor. Tende por toda alegria quando passares por várias provações. Ou então, tende por alegria quando a tua fé for provada. Que Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Então, como eu disse, o pastor Eduino tem esse trabalho, desenvolvendo esse trabalho na Alemanha, né, junto com a Missão Até. Depois, se quiserem saber mais, é só entrar em contato com ele ou com o escritório nosso. Lá vai ter mais informações. O nosso grupo de jovens, de adolescente, no início fez algumas campanhas até para algumas coisas que os irmãos estavam precisando lá, né? Então, sobrou até um restinho aqui na frente de adolescente. Mas queremos agradecer pela palavra que o irmão trouxe, né? E pode dizer para os alemães lá que o seu irmão vai continuar lá enquanto Deus assim desejar, porque creio que é a vontade de Deus que direciona, não é a nossa, né? Assim como aconteceu de ir para lá agora com essa idade, depois de ter passado por Paraguai e outros lugares aí, Deus agora mandou para o primeiro mundo, né? Às vezes que também lá a placa é roubada. Então, talvez aqui na época do Paraguai não teve uma placa roubada, né? Mas lá teve. Então, as dificuldades vêm para todo aquele que quer pregar o Evangelho. Como ele disse, Deus quer usar as nossas vidas, irmãos. Basta nos dispormos, né? Nós lançamos o desafio aí, um pequeno desafio para esse mês. Nós gostaríamos que realmente você aceitasse. Como ele disse, você pode estar abençoando a vida de pessoas que estão sofrendo e não precisam sofrer. Podem ter a alegria do Senhor em seus corações e vão ter as lutas, mas vão continuar aí vivendo com alegria no coração, porque tem algo maior dentro deles. Que essa palavra então possa ter mexido com o coração de vocês, e fica aí o desafio, né? Você pode realmente ser uma bênção. Eles foram uma bênção aqui, foram uma bênção lá no Paraná, foram uma bênção no Paraguai e outros lugares que passaram, estão sendo na Alemanha. Não sei amanhã ou depois o que Deus pode querer da tua vida. Mas aí a gente deixa na mão de Deus. Mas vamos já ser uma bênção onde estamos. E vamos levar essa mensagem maravilhosa ao coração daqueles que precisam ouvir. Amém? Gostaria que o pastor Eduino estivesse orando. E em vez de nós orarmos pelo irmão, o irmão vai orar por nós e colocar a nossa igreja diante do altar do Senhor. E naquilo que depender de nós, o irmão sabe que tem todo o nosso apoio, todo o nosso amparo. Amém?
Nós agradecemos por este apoio. Senhor Deus, nós queremos te louvar pela vida do pastor. Homem de Deus que o Senhor tem escolhido para colocar neste lugar. Te agradecemos porque tu tens guardado, embora que tenha passado por momentos difíceis, por enfermidade, pela enfermidade do seu pai, mas tu tens fortalecido ele, tu tens agraciado, tu tens alegrado o seu coração, tu tens aberto os seus olhos para poder ver as grandes coisas que o Senhor tem feito ao seu favor, a sua família, a sua esposa, ao seu ministério. Te agradecemos pela vida da liderança da igreja. Senhor Deus, muito obrigado pela vida de cada pessoa que se envolve no trabalho direto nesta igreja, mas também por todas as pessoas que entram e saem pela porta deste santuário. Te agradecemos, ó Pai, porque a tua presença é real e alimenta, sacia os corações aflitos, os corações que buscam conforto, consolo, aqui encontram. Te agradecemos, ó Deus, porque tu tens prazer em abençoar este teu povo que se reúne neste lugar. Tu vês também os projetos que eles têm, e nós pedimos as tuas bênçãos sobre estes projetos, e que tenham sucesso em tudo que façam para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome. Amém. Nós queremos desejar a todos uma boa semana, que Deus os guarde, os proteja. Se vocês quiserem conversar com... Opa, não, tem desculpa. Eu sempre esqueço, né? Mas vamos aqui para trás, depois a gente encerra. Boa noite. Queria convidar todos os pais a virem aqui à frente. A gente tem uma lembrancinha para vocês. As crianças podem vir acompanhar o pai. Hoje as crianças estão pegando fogo, viu? Tudo bem? Pode subir, não tem, pode subir. Ah, vocês vêm aqui comigo, né? Ó, vamos todo mundo aqui em cima, ó, já tá todo mundo aqui. Vamos aqui em cima, todo mundo, isso. Sobe lá, Sassá. Sobe lá. Esquecemos de nenhum papai aí? O Hélio. O Hélio e a Juliana aí, ó. Eu queria convidar uma mãe para estar orando pelos pais. Quem mãe? Qual vai ser a mãe corajosa que vai estar orando pelos pais, abençoar os nossos pais? Alguém se habilita? Pode ser uma mãe fresca, lógico. Então vem cá. Tá corajosa? Manda ver, Ju. Aproveita. Vamos orar?
Vamos nos colocar em pé para orarmos? Senhor, muito obrigada, ó Pai, por esse dia tão especial, Pai. Muito obrigada porque nós temos aqui homens que servem ao Senhor, ó Pai, homens que um dia te encontraram, ó Deus. Homens, Senhor, que têm sido abençoados por Ti, têm seguido e servido ao Senhor, Pai. Glória seja dada a Ti pela vida de cada um deles, ó Deus. Eu peço que o Senhor estenda as Tuas mãos e derrame ricas bênçãos sobre a vida deles, ó Pai. Que o Senhor os capacite no educar de seus filhos, ó Pai. Que o Senhor os abençoe, Deus, suprindo os desejos dos seus corações, ó Pai, dando saúde, ó Deus. Que sejam cabeças de seus lares, ó Pai. Que o Senhor dê sabedoria para que eles possam educar os filhos, conduzir os seus lares nos caminhos do Senhor, ó Pai. Peço que o Senhor esteja abençoando as famílias, ó Pai, os filhos, ó Deus, que estão aqui, as mães, ó Pai, todas as famílias que estão aqui essa noite, Deus. Peço em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor abençoe a vida de todos os pais aqui, ó Deus. Que o Senhor esteja derramando bênçãos abundantes na vida de cada um. E eu louvo, ó Deus, porque Tu és um Deus tão maravilhoso e nos deste a graça de ter estes homens, Senhor, em nosso meio. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Aline, só ficar no lugar, pessoal. Você recebeu, você pode sentar. Eles estão entregando aí atrás. Tenha todos uma boa semana.